Prometo para você que até meia-noite eu te libero. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 18. Querido, você é livre para dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Mateus capítulo 21, versículo de número 18. Mateus 21, 18. Só quem achou, dá glória a Deus aí. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Posso ler? Diz amém. Diz assim: de manhã, bem cedo, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira, diga figueira, à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais, diga nunca mais, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, seus discípulos admiraram-se e exclamaram, dizendo: como secou tão depressa essa figueira? Jesus, porém, lhes disse: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não somente farei o que eu fiz à figueira, mas até mesmo se disser a esse monte: erga-te e lança-te para o mar, tal feito acontecerá. Pois tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Posso ler de novo? Tudo o que pedires em oração, crendo, receber. Feche seus olhos que eu vejo sua cabeça e orar por você. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, Pai. Ela é simples, mas o Senhor trabalha na simplicidade. O Senhor trabalha em coisas pequenas para transformá-las grandes. Pai, pega o menor dessa casa, Pai, e mostra para ele o gigante que está ainda no seu coração nessa noite. Espírito Santo, eu te peço, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo através do teu Espírito, da tua palavra. Faz nessa noite o teu milagre nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você diz? Te assenta em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Querido, que responsabilidade está aqui. Quero dizer que eu tenho acompanhado o trabalho dessa igreja nas redes sociais. E eu fico feliz, pastor, por tudo que Deus tem feito na tua vida, nessa casa. Que nós cremos, querido, que tudo que Deus faz, Ele faz primeiro em nós, para depois fazer através de nós. Se você tem um sonho na sua vida, querido, sabe que primeiro Deus vai fazer o sonho acontecer em você, para depois acontecer através de você. Quando Deus chama Abraão, Ele vira para Abraão e fala: Abraão, se tu uma bênção. Por quê, pastor? Porque nós vamos gerar aquilo que nós somos, querido. E verdadeiramente, querido, eu fico pensando, como é que Deus tem coragem de escolher gente igual nós? Querido, fala a verdade, você que está sentado aí, se você fosse escolher alguém para te representar na terra, você se escolheria? Pastor, eu sou falho demais. Pastor, eu sou errado demais. Então estamos juntos, querido, no mesmo barco. Porque Deus chama aqueles que não são para confundir os que são. Aleluia. Pastor, eu não sou nada. Bem-vindo ao time. Jesus chega na praia, pega um pescador frustrado, arrebentado, tinha pescado nada. Que pense em alguém que fracassou na vida. Ele encontrou o pescador assim, pastor. Jesus senta no barquinho, conversa um pouquinho com eles, e depois vira para eles e fala assim: e aí, como é que foi a noite de trabalho? Jesus, fracassamos. Sempre que Jesus te encontrar, normalmente você vai ter fracassado em alguma coisa. E aí, querido, Jesus chama os fracassados e fala assim: agora vamos pescar, mas dessa vez comigo no barco. E é interessante que alguns historiadores dizem que quando eles saíram, Pedro vira para Jesus e fala: olha, mestre,
Eu trabalhei a noite toda. Sou um pescador experiente. Esse horário não tem peixe. Porém, sobre a tua palavra lançarei as redes. Jesus sai com o barco. E para provar que o milagre era ainda maior, querido, tinha uma determinada distância. Porque quem já foi na praia, tem alguém aqui que já foi na praia? Levanta a sua mão. Se você foi na praia, você sabe, para que o barco ele alcance, né, a profundidade correta, você tem que se distanciar bastante da beira da praia. Porque na beira da praia a gente consegue andar e as ondas elas vêm e vão. É ou não é assim? E Jesus diz a Bíblia que se distancia um pouco da praia. E ele diz: pode jogar. Só que dessa vez joga do lado direito. E eles olham um para o outro e falam assim: mas aqui não está peixe. Mas, querido, quando Jesus lança a palavra, até o que não existe passa a existir, querido, em nome de Jesus. E pastor, eles lançam a palavra. Aliás, eles lançam a rede. Mas por que eu falei que eles lançaram a palavra? Porque, querido, você só pode se mover se Deus tiver uma palavra na sua vida. Não queira se mover se Deus não te deu uma palavra. Mas se Deus te deu, querido, não se preocupe, você está debaixo de uma palavra. E aí eles pegam tanto peixe que a Bíblia diz que o barco quase veio a pique. E foi necessário chamar os barcos que estavam próximos para dividir o que foi arrecadado. Por quê, pastor? Eu aprendo uma coisa aqui, pastor: que se nós tentarmos fazer a obra que Deus tem para nós sozinho, nós vamos a pique. Mas se nós fizermos isso que o pastor fez, unir as diferenças, chamar quem está longe para perto, Deus fala: não só vou multiplicar o peixe, como vou encher todos os barcos. Mas, querido, sabe qual que é o problema, pastor? Às vezes nosso problema é que a gente é egoísta. A gente às vezes quer só para nós. Não, é meu, Deus deu para mim. Querido, se foi Deus que te deu, não é para você, é para todos. Porque o que Deus dá para você, que não é para você, é para você repartir uns com os outros. Pastor, mas eu tenho conhecimento. Não é seu, é nosso. Nós precisamos de mestres na igreja. Pastor, eu sei ganhar alma, eu sei dançar, eu sei profetizar. Você não sabe nada, você só sabe fazer aquilo que Deus permite que você faça. Porque se Deus não permitir, querido, você não faria nada. Porque sem mim, Ele disse: nada podeis fazer. Você não faz porque você é capaz, você faz porque Ele permite que você faça. Mas eu não vim dizer isso para você, querido. Mateus está dizendo algo tremendo aqui, que ele estava com Jesus. E o interessante, pastor, é que ele fala nessa palavra que eles estavam em um caminho, Eduardo. Você está muito ocupado aí na bateria? Então sai da bateria e vem comigo. Em nome de Jesus. Jesus estava com os seus discípulos no caminho. Espera aí, volta comigo. Presta atenção. Jesus estava com os seus discípulos no... É interessante isso, pastor, porque a palavra de Deus diz: ensina a criança no... Você só pode andar, querido, se você estiver junto. Jesus junto com eles no caminho. Ele estava ensinando, para que nós aprendamos algumas coisas na nossa vida, querido. Primeiro, o Senhor Jesus tem que estar à frente do que estamos fazendo. Tem alguma coisa dando errado na sua vida, querida? É porque às vezes está faltando você chamar Jesus para caminhar à frente contigo. E diz a Bíblia, querido, que Jesus teve fome, e ele com seus discípulos. Ele encontra no meio do caminho uma árvore, diga uma árvore. E ele diz para os discípulos: eu tenho fome. Ele estava no caminho, e no meio do caminho ele encontra uma... O interessante, pastor, é que a Bíblia diz no livro de Salmos que eu e você somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. Quero que você pense uma coisa comigo, preste atenção. Jesus disse que eu e você somos como plantadas junto ao ribeiro de... Vejo 3 coisas proféticas aqui, pastor: a árvore, o caminho e o ribeiro de águas, que é Jesus. Havia uma árvore no meio do caminho. Querido, te pergunto uma coisa: se existia um caminho, por que aquela árvore estava parada ali?
Porque se Jesus colocou você no caminho, querido, não foi para você ficar parado, foi para você se mover na presença dele, em nome de Jesus. Pastor, mas a Bíblia está falando que tinha uma árvore no meio do caminho. Exatamente. E Jesus, vendo aquela árvore no meio do caminho, ele questiona ela: aonde estão os seus? Aonde estão os seus? Mas pastor, ela tinha folhas, ela tinha folhagem, era uma árvore bonita. Sabe o que fala isso, Eduardo? Fala de muitas das vezes crentes como eu e você, como nós, que dentro da igreja é lindo, tem cara de crente. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de crente. Ih, pastor, isso aqui não tem com muita cara de crente não. Tem cara de crente, tem jeito de crente, postura de crente, até Bíblia debaixo do braço tem. Mas é aquilo que o Senhor falou comigo algum tempo atrás. Ele falou: não adianta os homens te conhecerem se eu não te conheço. Não adianta você dar testemunhos aos homens se você não dá testemunho na minha presença. E eu creio, querido, que Deus pega o pior de todos e faz ele se assentar com os príncipes dessa terra. A minha Bíblia diz que ele pega o mendigo, aquele que está no meio da lama, e faz ele se assentar com os príncipes e os reis dessa terra. É por isso que nós estamos aqui. Porque eu e você não valemos nada, querido, mas nele nós valemos todas as coisas. Pode aplaudir Jesus. Não é você pensar menos de você, mas é você saber quem você é, se colocando no seu lugar. Nós não somos nada, querido, nós não temos nada, mas ele disse que em mim todas as coisas são possíveis. Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas tudo que pedires em meu nome, crendo, receber. Mas o mais interessante é o seguinte: Jesus estava no caminho, ele encontra a árvore, ela está cheia de fruta, ela está cheia de folhas, bem vistosa, bem bonita, bem apresentável. Só que Jesus procura nela e não encontra. E Jesus lança uma palavra sobre aquela árvore. Ele diz que nunca mais nasça fruto de... O que quer dizer isso, querido? Quer dizer, querido, que nós temos um prazo na terra. Nós temos um tempo na terra. Como árvores, como pessoas, nós temos um tempo na terra. E o Senhor naquele dia, querido, ele vem encontrar aquela árvore. Não era à toa que a árvore estava no meio do caminho, e não era à toa que Jesus estava passando ali. E quando Jesus encontra essa árvore, ele questiona aquela árvore sobre os frutos que ela deveria ter dado até aquele momento, e não tinha dado. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer com isso nessa noite? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nosso pastor está aqui, nós estamos aqui como igreja, como família, e cada um de nós foi chamado para frutificar na presença do Senhor. Quem crê que Deus tem um chamado na sua vida? Só isso. Quem crê que Deus tem um chamado na sua vida? O problema é esse: muitos são chamados, para ser escolhidos são poucos. Todos somos chamados, mas para ser escolhido, querido, você tem que pagar um preço um pouquinho maior. Como assim, pastor? Vou te lembrar de uma passagem interessante. Cadê o rapaz que estava me ajudando? Ah, escondeu. Jesus, está em Mateus também, estava com os seus discípulos. E ele ordena aos seus discípulos que entrassem no barco. E os discípulos entram no barco, e Jesus fica orando mais um tempo. E na quarta vigília da noite, a palavra de Deus diz que os discípulos estavam no meio das águas. E no meio das águas acontece uma grande tempestade. O mar começa a se debater contra o navio, de tal maneira que as ondas quase encobriam o navio. Quem está comigo aqui diz amém. Só que aí, Dudu, acontece que no meio da tempestade, Jesus vem caminhando, mas vem devagar, desse jeito aí você correndo assim, é um fantasma mesmo. Jesus vem caminhando por sobre as...
dentro do barco. Quem não estava entendendo falou: pronto, é um fantasma. E começa a desesperar. Sempre que a gente vê alguma coisa que a gente não entende, querido, a gente fala com fantasma. E os discípulos, era discípulo de Jesus, era crente, hein? Olharam para Jesus andando sobre as águas e falaram assim: só pode ser um fantasma. Jesus imediatamente levanta a mão, e diz: não temais, sou eu. Querido, todos os discípulos estavam no barco, todos estavam com medo, mas naquele momento Pedro levanta com ousadia e diz: mestre, se é você, ordena que eu vá até ti, até você. E Jesus diz: pode vir. Aquele detalhe, naquele momento o mar estava revolto, naquele momento o vento estava batendo forte. E eu quero fazer um parênteses aqui com você, porque a Bíblia diz, querido, que eles estavam dentro do... Você sabe o que significa o barco? O barco simboliza a igreja, querido, o lugar de segurança. Não é porque você está dentro de igreja que o mar não vai querer bater contra você, querido. Às vezes você está aqui dentro, mas lutas virão, tempestades virão, o vento vai soprar na sua casa, o problema vai soprar na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: se Jesus está mandando você caminhar sobre as águas, não tenha medo, porque Ele vai te colocar de pé no meio da tribulação e da dificuldade. Pedro diz: se é tu, deixa eu ir contigo, querido. Quando ele põe o pé na água, você concorda comigo? O mar ainda estava batendo forte, sim ou não? O vento não estava soprando forte, sim ou não? O que quer dizer isso, pastor? Não é porque Jesus te chamou que a tempestade vai parar. Não é porque Jesus está te chamando, querido, que os problemas vão parar, não. Mas você tem que entender que no meio da tempestade, quem te faz caminhar em segurança é o Senhor Jesus. Pedro então pisa sobre as águas, pastor. As águas estavam agitadas, o vento soprando forte. E diz a Bíblia que Pedro começa a caminhar sobre as... O problema é esse: muitos de nós começam as coisas, mas não terminam. Por isso que Jesus diz: melhor é o final das coisas do que o começo delas. Porque, pastor, eu já vi muita gente começar bem e terminar mal. O senhor também já viu. Eu já vi muita coisa ruim começar errado e terminar certo. Por quê, pastor? Porque para Deus, querido, bom não é o que começa, bom é o que termina. Por isso, querido, que às vezes aquilo que o pastor Fu falou: nós vamos falar o nosso passado para você, você sai correndo. Mas acontece que Jesus viu o nosso futuro. Você conhece o seu passado, mas o meu Deus conhece o seu futuro. Ei, ele começa a caminhar, porém a Bíblia diz que ele olha para o vento, olha para a tempestade e começa a Por que, pastor? Porque sempre que eu tiro o foco do alvo, sempre que eu tiro os olhos de Jesus, querido, não há outro lugar senão descer. Mas eu quero te dizer uma coisa interessante: você sabia que às vezes descer é bom, pastor? Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque muitas das vezes, querido, quando você está caminhando por sobre as águas, você acha que está tudo bem. Mas quando você começa a afundar, você reconhece que sem a presença de Jesus você não consegue ficar de pé. Pedro começou a caminhar sobre as águas, mas quando ele viu que estava afundando, ele precisou da ajuda de Jesus para colocar ele de novo de... Pastor, por que o senhor está falando isso nessa noite? Porque eu te digo por experiência própria, querido. Eu tive que chegar no fundo do poço para entender que somente a mão de Jesus para me colocar de pé de novo. Eu tive que chegar no fundo do poço para saber: Senhor, não tem saída aqui. Sabe qual que é o problema de chegar no fundo do poço? Quando você olha para a direita, você não vê nada. Para a esquerda, ninguém. E você fala: pronto, cheguei no pior lugar onde eu podia chegar. Às vezes você entrou aqui desse jeito, querido, triste, abatido, pensando: pastor, eu estou no pior lugar onde eu podia estar. Às vezes na minha vida, os meus filhos, o meu marido, a minha casa. Mas sabe o que eu aprendi, Eduardo? E quando você está no fundo do poço, olha para a esquerda e não vê nada, olha para a direita e não vê. Aí você entende uma coisa:
Depois de olhar para todo lado, você entende que a saída está para cima. Como assim, pastor? Quando você entender, querido, que não é ao seu redor que vai vir a saída, mas é do alto. Você vai entender que não é hora de olhar para as laterais, é hora de olhar para cima, levantar sua mão, porque o Senhor vai te pegar e vai te colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Às vezes nós precisamos separar. Eu vou terminar aqui, porque eu já falei demais. Às vezes nós precisamos separar, pastor. Às vezes Deus nos para. Às vezes a gente está correndo tanto, que se esquece, querido, que Deus não te chamou para ser um maratonista. Deus te chamou para ser um adorador. Eu não estou falando que você não tem que correr atrás das suas coisas. Entendo que eu estou te falando pelo amor de Deus essa noite. Não estou dizendo que você não tem que correr atrás de uma profissão, atrás de um bom estudo. Atrás não. Você tem que correr atrás dos seus sonhos. Mas não se esqueça de, no meio do caminho, levantar um altar de adoração e dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar, Senhor. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Não é tão fácil como o senhor está dizendo assim, não. Tem problema, tem dificuldade, tem, querido. Mas se fosse fácil assim, não teria graça. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também disse: enviarei o Consolador e não deixarei vocês órfãos. Você que está aqui, você não é órfão. Você que está aqui, você não é órfã. Deus enviou o Espírito Santo, o Consolador, aqui nessa noite. E quando o Espírito enviou o Consolador aqui nessa noite, Ele fez algo para o nosso coração. Ele disse assim, ó: fecha a porta, entra no secreto, levanta a sua mão que eu vou transformar essa história. Você só precisa clamar e eu vou responder. Por isso que quando você estiver caído, quando você estiver entristecido, quando você estiver abatido, deixa eu te dizer uma coisa para fechar. Fecha a porta, levanta a sua mão e fala: Senhor, não há saída para a direita, não há saída para a esquerda, mas o meu propósito é estar diante do Senhor de pé, adorando o seu nome, para minha casa permanecer de pé, para minha família permanecer de pé, para os meus sonhos permanecerem de pé. Eu preciso estar de joelhos na sua presença. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Então se coloca de pé comigo, querido. Coloca a mão no seu coração. E nós vamos terminar aqui. Mas eu quero terminar com você, não olhando para frente, não olhando para a direita, não olhando para a esquerda, mas olhando para o nosso secreto. Jesus disse algo tremendo para nós. Ele disse: ei, muitos dirão, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali. A mão de Deus está aqui. Mas o Senhor falou: não procureis fora, porque eu escondi o meu reino dentro de vós. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Volta para o seu secreto aí. E vamos adorar o Senhor mais uma vez, Esse é o meu desejo no mundo inteiro, que aqui dentro do meu peito esse é o meu. Que aqui dentro estou trancando a porta, não vou sair até ver tua glória. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais minuto aqui no meu. E esse é o meu preferido lugar. Outro não há outro onde eu queira
é o meu preferido lugar. Agora levanta a mão para cá e diz para ele: esse é. Que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro. Só quero queimar. Esse é o meu desejo de gritar. Siga! Daqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro. Daqui dentro do meu peito só quero queimar. Deus manda eu orar para algumas pessoas, mas devido ao tempo não dá tempo de orar para todo mundo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você entrou aqui nessa noite e pensou em desistir de algumas áreas da sua vida, mas deixa eu te dizer bem claro nessa noite: não desista. Ainda que a tempestade esteja gritando contra você, ainda que os ventos estejam batendo ao seu desfavor, o Senhor está dizendo: eu não mandei você desistir, eu mandei você avançar. Eu te chamei para fazer a diferença. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, Pai. Eu oro, Pai, por esses jovens, por esses sonhadores, essas pessoas, Pai, que tem uma lágrima rolando no rosto deles. Eu sei, Seu Pai, que o inimigo já tentou parar eles, não foi uma vez, não foi duas vezes. Tem pessoas aqui que disseram, dentro da sua casa: eu vou largar tudo, eu vou até sair da igreja, eu vou voltar para o mundo, porque não adianta mais. E o Espírito Santo manda te dizer: não, eu te peguei das garras da morte para te dar vida, e eu não abro mão de você. Espírito Santo, traz ele de volta. Dá um abraço desse jovem para mim, em nome de Jesus, bem forte. Porque ele pediu isso para você. Dá um abraço dele. Eu sou fofo. Perdoa o horário. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Glórias a Deus. Você aceite um instante no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus.